Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. O Senhor Deus nos salvou de todo o pecado e nos salvou sem nenhum valor a ser pago por nós e nos considerou como seus filhos e nos permitiu a esperança eterna para podermos entrar no seu reino eterno. Nós agradecemos por toda essa graça que temos recebido. Agora, nesse momento que o Senhor Deus permitiu o tempo restante para a nossa carne, que nós possamos viver somente para o Senhor, possamos viver para o seu Evangelho, possamos viver para o trabalho voluntário dentro da igreja, obedecendo, recebendo a condução e o cuidado do Senhor Deus. Nesse tempo agora, nossos irmãos e irmãs que estão reunidos, que foram conduzidos pela sua vontade para aprender a sua palavra. Nossos irmãos e irmãs estão reunidos no meio dessa pandemia do Covid-19, mas que o Senhor Deus possa ajuntar os nossos corações, que o Senhor Deus permita a sua graça para todo lugar onde os irmãos estiverem, para que o Espírito Santo, para que o Senhor possa trabalhar e cuidar de cada um de nós através da sua graça. Que nenhuma pessoa entre nós realmente se perca. Mas qual a dificuldade, qual a tribulação que tenhamos, que o Senhor Deus possa nos proteger, possa nos conduzir através da sua palavra. Que nós possamos aprender a sua palavra, que possamos estar dentro do Senhor. Que a nossa vida não seja em vão diante do Senhor, mas sim que possa ser protegida, para que nós possamos ter a sabedoria para distinguir a sua palavra, para que possamos ter a coragem e a força diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus nos permita maior a sua graça, para que o Senhor Deus possa nos mostrar qual é o trabalho, qual é o caminho que devemos percorrer pelo Senhor nesse último tempo. Que o Senhor Deus possa restaurar a saúde daqueles que estiverem no meio da dificuldade, que aqueles que estiverem no meio da tentação, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça necessária para cada um deles. Senhor Deus, que o Senhor Deus possa conduzir através da sua graça cada um deles. Que o Senhor Deus permita para que eles possam viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Nesse tempo agora também, a sua palavra que o Senhor Deus deseja manifestar para nossas vidas. Tudo o que nós devemos fazer, que o Senhor Deus possa nos ensinar. Nossos irmãos e irmãs que estão no exterior pregando a sua palavra, que o Senhor Deus possa cuidar da vida de cada um deles. Que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um deles. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então, muito obrigado. Então, vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Romanos, capítulo 8. Palavra de Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 14. Eu irei ler. Capítulo 8, versículo 12 ao 14. Eu irei ler. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a doença, esse Covid-19 parece que não quer acabar. Está se alastrando a cada momento mais. Então, acredito que tudo está dentro do planejamento do Senhor Deus. Mas acredito que o Senhor Deus há de permitir a chance para nós neste último tempo. E nós estamos esperando por essa última chance que o Senhor Deus há de permitir para nós. Então, acredito que não resta muito para que essa pandemia há de acabar. E eu acredito e estou aguardando por isso. Então, até que chegue esse tempo, a fé, a esperança que nós temos diante do Senhor, que nós possamos guardar, que nós não nos desamparemos, que no meio da dificuldade nós possamos depender, nós possamos obedecer ao Senhor. Eu acredito que esse é o mais realmente agradável diante do Senhor Deus. Então, conforme a palavra que eu estava pregando na semana passada, eu quero continuamente pregar sobre o Espírito Santo e o cristão. Então, quem é que nos faz realmente conhecer exatamente a vontade do Senhor Deus? É o Espírito Santo. Então, o Senhor Deus, Ele nos amou. E através de Cristo, Ele nos permite a graça da salvação. E no meio de todo esse trabalho, o Espírito Santo, Ele manifesta essa vontade do Senhor para nós, para que nós possamos receber a salvação. E não somente isso, mas após recebermos a salvação, até que possamos entrar no reino do Senhor Deus, quem nos conduz, quem nos protege é o Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele não está longe, ele está logo no nosso coração. Então, como o Senhor ele já disse, o Senhor ele estará conosco até os confins da terra. O Senhor Jesus ele morreu na cruz, ele ressuscitou e foi levado aos céus. O Senhor ele não nos abandonou como órfãos, mas o Senhor ele realmente enviou o seu Espírito Santo para estar junto conosco. E o Senhor ele está protegendo cada um de nós individualmente até que possamos ir para o reino dos céus. Então, até que a nossa morte chegue, nós estamos junto do Senhor sendo protegidos por Ele, porque o Senhor prometeu dessa maneira. Então, não é somente viver com o Senhor nos céus. Enquanto nós estamos nessa terra, também vivemos junto do Senhor. E isso é a nossa vida de fé. Então, nós precisamos saber de forma exata qual é a vontade do Senhor Deus, qual é o trabalho do Espírito Santo. Então, precisamos receber o cuidado, a condução do Espírito Santo dessa maneira. Então, nós precisamos saber que essa é a nossa vida de fé. Então, dentro do trabalho que o Espírito Santo faz, eu quero pregar algumas palavras. Então, dentre as palavras que nós lemos hoje, o Espírito Santo ele conduz a vida do cristão. Esse é o tema que eu quero dizer para vocês hoje. O Espírito Santo ele veio para dentro de nós e através do seu trabalho ele testifica que nós somos filhos de Deus. Assim como na palavra que nós lemos. No versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que isso quer dizer? Que realmente o Espírito Santo é aquele que nos ajuda para que nós possamos viver de forma correta como filho do Senhor Deus, de forma digna. Então ele nos permite forças e habilidades para que possamos viver dessa maneira. Então, nós vivemos recebendo a condição do Espírito Santo. Isso é a testificação de que nós somos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que isso é a evidência que nós somos os filhos do Senhor Deus recebendo essa condução. Quer dizer que o Espírito Santo ele testifica, porque ele conduz a nossa vida. Então não é que nós somos conduzidos por ele e assim nos tornamos filhos do Senhor Deus. É quer dizer que nós somos filhos do Senhor Deus após a salvação. A salvação, o Filho do Senhor Deus, a graça, a justificação, tudo nós só recebemos através da fé. E através dessa fé que temos realmente uma evidência, um testemunho para ser manifestado. Porque não é que a salvação seja um conhecimento, seja uma sabedoria, seja uma doutrina. Ela é feita pela vida, ela é feita pela vontade do Senhor Deus, e onde há vida tem que existir alguma mudança, precisa existir uma evidência. Onde existe a morte, realmente não existe nada. Mas nós somos filhos do Senhor Deus. E se nós somos filhos do Senhor Deus, precisa ser manifesto o testemunho, precisa ser manifesto a evidência de que nós somos filhos do Senhor Deus. Então, vamos pensar que existe um macaco, ele é um macaco, ele não vai nascer no meio da sociedade dos humanos e se tornar um humano. Não tem como, nem como um humano se tornar como um macaco. Então realmente tudo isso, quem nos permite compreender a graça do Senhor Deus é o Espírito Santo. Quem nos permite para que possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz todo esse trabalho. E é por isso que o Espírito Santo ele ajuda para que nós possamos viver de forma adequada, dignas como filhos do Senhor Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz irmãos. Então, irmãos, ele está dizendo de forma santa para os irmãos e irmãs que receberam a salvação. Então agora ele está falando, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Então, devedor aqui quer dizer que uma pessoa que tem dívida é uma pessoa que sempre tem aquele peso de que, eu preciso pagar minha dívida, não é? Existe aquela responsabilidade. O apóstolo Paulo ele está dizendo que eu sou o devedor. Mas essa palavra que ele está dizendo que ele é devedor é porque ele recebeu uma grande graça do Senhor Deus, então agora ele precisa pagar essa dívida para as pessoas como uma pessoa que está endividada. As pessoas pensavam dessa maneira, mas na verdade não é esse significado.
O verdadeiro significado que aparece nessa palavra é que dentro do nosso coração tem um grande dever de que você precisa fazer esse trabalho. Existe esse desejo, existe o coração que realmente requisita para que possamos fazer dessa maneira. Então eu acho que eles queriam manifestar, queriam que a palavra tivesse um certo significado de dever para tal. Realmente não desse sentido de endividado. Então quer dizer que é algo realmente de justiça dentro do seu coração. Então vamos pensar que uma pessoa ele fala, me dá algo muito gostoso, alguém me deixa assistir algo bom, alguém, eu quero ouvir uma música boa, me permita algo bom. Então nós podemos ver como no Provérbios que aparece duas filhas que pedem continuamente coisas para seus pais. Então sempre vão pedindo. Então, esse pedido da carne, esse desejo da carne, esse desejo da vontade do mundo. Então agora nós não podemos nos tornar endividados à carne, nós não podemos nos tornar endividados aos desejos deste mundo. Porque o desejo da carne, ele vai contra o Espírito Santo. Então, e a vontade do Espírito Santo, ele vai contra a carne. Então nós podemos ver que um vai contra o outro, como na palavra de Gálatas. Então, dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, existe a carne. Pode ser que você viva sendo puxado pela carne, pela vontade da carne, ou pode ser que você viva seguindo a vontade do Espírito Santo. Então, você viver conforme a vontade da carne quer dizer que você é uma pessoa que está endividado pela carne. E quem vive pelo Espírito Santo, ele está endividado pelo Espírito Santo. Eram palavras que eles explicavam desta maneira. Porque se você vive pela carne, você há de morrer. Então, não significa que o cristão ele vai para o inferno. Mas o que ele está dizendo aqui não é pelo cristão por estar vivendo pela carne que ele vai para o inferno. Mas quer dizer que ele é o mesmo que uma pessoa que está realmente viva, vivendo a vida de morto. Então, se uma pessoa não consegue viver a vida de fé, pode ser que desde o início ela não tenha recebido a vida verdadeiramente. Porque se uma pessoa ela vive conforme a carne, ela com certeza há de morrer. Então isso quer dizer que a vivência dessa pessoa que vive pela carne é como se fosse uma pessoa que está morta. Então o Senhor ele disse que ele levou, transportou da morte para a vida. Então agora se você for resgatado no meio da água, você precisa levantar e sair andando. Mas se você não se mexe de forma alguma, mesmo sendo resgatado, quer dizer que você está morto. Então, uma pessoa que agora está viva, ela precisa respirar. Ela precisa restaurar as suas energias, precisa se levantar, precisa começar a se mexer, não é? Então uma pessoa que diz que recebeu a salvação não pode estar parada no meio da carne, no meio das pessoas. Então, mas uma pessoa que fala que recebeu a salvação, mas vive no meio da concupiscência carnal, vive pelos desejos da carne. Então essa pessoa está agindo como uma pessoa morta, quer dizer que é como se uma fé estivesse morta. Nós podemos questionar dessa maneira. E em certos momentos, uma pessoa que recebeu a salvação, ele pode viver conforme a vontade do Senhor Deus, mas pelo Espírito Santo, mas pode ser que ele viva pela carne também. Então isso quer dizer que são obras mortas. Então não é que, já que nós estamos na carne, vamos viver pela carne. Porque se nós vivemos pela carne, nós certamente estaremos mortos. Então quer dizer que nós iremos viver pela carne. Então se nós matarmos a vontade da carne, nós podemos viver pelo Espírito Santo. Então, quer dizer que a pessoa que tem o homem interior é uma pessoa que tem o Espírito Santo vivo dentro dele. O homem interior é aquele que agrada a vontade do Senhor Deus, mas ter uma outra lei dentro de você mesmo. Ter um outro domínio, uma outra força dentro de si, que é o domínio do pecado e da morte que está dentro de mim. Que através ele está tentando me arrastar para esse domínio da morte e do pecado, não é? Que é a carne. Mas agora, como nós já vimos no Romanos capítulo 7, tá, agora uma pessoa que está dentro de Cristo Jesus, ele tem a lei do Espírito Santo, porque após recebermos a salvação, temos o poder do Espírito Santo dentro de nós. Então quer dizer que nós somos libertos do meio do pecado, do domínio da morte.
Quer dizer que agora nós, já que fomos libertos do domínio do pecado e da morte, fomos libertos do domínio dessa carne que nós temos. E é por isso que agora, realmente, o Espírito Santo, ele mata, quer dizer que ele ganha, ele vence dos domínios da carne, da vontade da carne. Então não é que nós precisamos realmente somente parar com a carne, nós precisamos matar essa carne através do Espírito Santo, porque assim nós iremos viver. Então é por isso que a vivência de um cristão agora já não é seguir a vontade da carne, seguir a vontade deste mundo, mas sim que nós possamos viver seguindo a vontade do Espírito Santo, seguindo o domínio do Espírito Santo. Como Romanos capítulo 8, versículo 9, qualquer um que não tem o Espírito Santo, ele não é de Deus. Então uma pessoa que se chama cristão, quer dizer que é uma pessoa que tem Cristo vivendo nele. Então agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se chamar cristão quer dizer que é uma pessoa que tem Cristo dentro de si, é uma pessoa que vive com Cristo dentro. Quer dizer que o Espírito Santo, o Espírito de Deus está presente ali dentro. Então, quer dizer que o Espírito Santo, com certeza, ele há de conduzir o meu espírito, conduzir a minha vida, o meu coração. Então, eu fui crucificado junto com Cristo, agora eu morri, eu fui sepultado junto com o Senhor Jesus. Então, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então quer dizer que essa carne é somente uma casca, o externo, mas agora quem está dentro, o que importa é o Senhor Jesus que está dentro de mim, que se tornou o meu dono. É por isso que em 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, nós precisamos receber o Senhor como o Senhor do nosso coração, Cristo como o Senhor dos nossos corações. As pessoas do mundo, eles possuem os seus desejos, as suas vontades, eles vivem no conforto do seu coração, mas isso está errado, não tem como ser assim. Porque se nós recebemos a salvação, nós temos a condição do Espírito Santo, porque Ele está vivendo, está vivo dentro de nós. Quer dizer que nós precisamos viver seguindo esse Espírito do Senhor. Quer dizer que seguindo esse Espírito, o Espírito do Senhor Deus está vivo dentro de nós. Nós precisamos seguir essa vontade do Espírito. Então agora o Senhor, Ele disse que está dentro de nós. E nós vivemos dessa maneira, mas se eu viver pela carne mesmo, dizendo que o Senhor está dentro de mim, então isso algo está errado. Então quer dizer que se nós somos filhos do Senhor Deus, nós temos esse nome, nós temos essa autoridade de nós nos tornarmos filhos do Senhor Deus, nós precisamos viver como seus filhos. Uma pessoa que é filho do Senhor Deus não tem como viver como filho do diabo. Então da mesma maneira, se o coração é diferente das obras que se manifestam, quer dizer que isso é uma grande hipocrisia, é algo errado. Não como um cristão verdadeiro. Como é que nós iremos viver de forma correta? Então agora o Espírito Santo é aquele que conduz as nossas vidas para que nós possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Então, a receber a condução do Espírito Santo, nós recebemos a evidência, nós precisamos testificar de que nós somos filhos do Senhor Deus. Como João capítulo 6, versículo 4, o Senhor ele já disse, realmente muitas pessoas podem vir e chamar o Senhor de Senhor, Senhor, mas não obedecem à palavra do Senhor Jesus. Então pela boca eles dizem Senhor, Senhor, Senhor. Então se nós olharmos para algumas pessoas, tem pessoas que acenderam o fogo e o fogo estava se apagando e eu já vi essa pessoa começando a gritar dizendo Senhor, Senhor, Senhor. Para qualquer coisa ele fala, ai meu Deus, ô Senhor, ô Jesus, começa a chamar o nome do Senhor. Quando ele vai andando no meio da rua, escorrega, ele fala, ô Jesus, ô Senhor. Então quer dizer que na boca dele já está colada a palavra de Jesus, Senhor. Mas parece que ele tem uma boa fé, mas não é, porque pela boca está muito fácil falar dessa maneira. Mas se a vivência dele, ele não obedece ao Senhor, não obedece, não vive pelo Senhor, então isso tudo é uma mentira. Então como ele pode dizer Senhor, Senhor, mas ele não obedece à vontade do Senhor? Então isso é uma hipocrisia.
Se olhamos em Efésios capítulo 5, 8. Então antes nós éramos trevas, mas agora dentro de Cristo nós somos luz. Nós agora precisamos viver agindo como filhos da luz. Então antes de nós recebermos a salvação, nós éramos trevas. Nós vivíamos no meio das trevas, perdidos. Mas agora nós somos luz dentro do Senhor. Nós agora temos uma vida eterna. Nós recebemos essa luz do Espírito Santo. Nós somos aqueles que agora precisamos agir vivendo como filhos da luz. Então isso é algo normal, isso é algo lógico a ser feito. É por isso que agora, qual é a evidência de nós sermos filhos do Senhor Deus? Então agora nós vivemos pela vontade do Senhor Deus, esta é a nossa evidência. Então nós precisamos manifestar essa evidência de que nós somos filhos do Senhor Deus. Então se nós olharmos para aqueles cristãos que se autoproclamam hoje em dia, realmente eles dizem que acreditam no Senhor Deus, conhecem o Senhor Jesus, conhecem a Bíblia, eles oram, eles realmente louvam muito bem, chamam o Senhor, Senhor. Mas se você olhar a vivência dessas pessoas, eles não vivem conforme a vontade do Senhor Deus. Vivem do jeito que é para o seu conforto. Parece que não sabe o que é viver pelo Espírito Santo. Então isso é uma grande hipocrisia diante do Senhor Deus. Então se nós olharmos na Bíblia, nós podemos ver que o povo de Israel, eles foram escolhidos desde a nascença pelo Senhor. Quer dizer que eles realmente se autoproclamavam realmente descendência de Abraão. Eles realmente se diziam judeus. Judeus quer dizer o quê? Quer dizer que eles se autoproclamam povo do Senhor Deus. Mas na verdade eles eram povo do diabo, porque eles trabalharam dentro da vontade do diabo. Eles foram contra o Senhor, eles mataram o Senhor Jesus. Então, é somente uma pessoa que não conhece o Senhor Deus que vai contra o Senhor Deus? Não, até as próprias pessoas que dizem que conhecem o Senhor Deus, que oram diante do Senhor Deus, que dizem que creem no Senhor, eles vão contra o Senhor. Realmente são quantas pessoas que existem assim? As pessoas que se autodizem cristãos também, pode ser que eles vivam uma vida realmente indigna dessa maneira, uma vida de hipocrisia. É por isso que dentro da nossa vivência é preciso ser manifesto a evidência de que nós somos filhos do Senhor Deus. Então, se nós não tivermos essa evidência, nós precisamos testar a nossa vida. Nós precisamos verificar, será que realmente eu sou filho do Senhor Deus e estou vivendo de forma digna? Será que Cristo está dentro de mim? Porque se Cristo não estiver dentro de nós, nós somos abandonados. Então, se o Cristo está dentro de nós e Ele não controla a nossa vida, quer dizer que isso pode ser uma falsidade, uma hipocrisia da nossa parte, não é mesmo? Então, nós precisamos pensar de forma realmente severa, de forma correta e exata, de que como é a nossa vida. Até quando que nós iremos viver a vida como um hipócrita? Então, dentro do coração das pessoas que receberam a salvação também, não pode viver assim. Então, agora, se nós vivemos seguindo o Espírito Santo, então agora os cristãos eles precisam viver uma vida correta diante do Espírito Santo. Então agora estão vivendo diante do Senhor, estão vivendo a receber a condição do Espírito Santo. Então o que se manifesta como resultado? É ele servir, é a vivência de servir. Então o que ele está servindo diante do Senhor? Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 2, nós podemos ver que agora vocês precisam dominar, controlar a vontade da carne que está dentro de nós. Então agora o que está dentro de nós? É o pecado que é a carne. Então, quer dizer que a vontade da carne que está dentro de nós. Se olharmos em Romanos capítulo 5, versículo 8 também, é aquele que está no meio da carne. Então, a carne faz inimizade com Deus. Então, aquele que está no meio da carne, ele não pode agradar a Deus. Então quer dizer que como essa carne não pode agradar ao Senhor Deus, ele vai contra o Senhor Deus. Ele vai contra o Espírito Santo ademais. Então, é necessário vencer contra essa carne primeiro. É preciso vencer o domínio da carne. Então, é por isso que em Gálatas ele diz que nós precisamos realmente lutar contra a vontade da carne para que nós não vivamos conforme a vontade da carne. Quer dizer que nós precisamos seguir a vontade do Espírito Santo para que não seja feita a vontade da carne. Então essa lei, essa vontade de Cristo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, faz vencer a carne.
Então, mas se vivemos conforme o bom grado da carne, pela vontade da carne, isso é a mesma que você está vivendo pecando diante do Senhor Deus. Então, tudo que está visível a nossos olhos é o mundo. Então, nós não podemos amar o mundo, as coisas deste mundo. Nós não podemos seguir a vontade da carne, os desejos da carne, a vontade deste mundo, porque isso não vem do Senhor Deus. Isso vem do mundo. Se nós olharmos o diabo, o que ele fez para derrubar a Eva? Ele falou, pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, você não vai morrer, você vai se tornar como o Senhor Deus. Então, ouvindo essa palavra, ela pensou, parece boa de se comer. Então ela começou a surgir essa cobiça de querer comer. Então quer dizer que isso é enganação de Satanás. Qual é a maneira que os estelionatários eles usam para enganar os outros? Ele engana como se fosse de verdade. Como se tudo que você realmente fizer, ouvindo a palavra dessa pessoa, você ganhar muito dinheiro. Que vai ser manifesto com grande luz, com grande poder. Então o diabo ele está vivo até hoje também. Então nós podemos ver que muitas pessoas vivem conforme a carne, vivem neste mundo. Quer dizer que cristãos, eles podem viver dessa maneira também. Pode ser que a vida de fé realmente, a salvação, não pode ser tomada, mas a vida de fé é estragada. Quer dizer que a nossa carne é totalmente dominada pelo diabo. Ele pode utilizar dessa maneira. Quer dizer que ele coloca para que a vida de fé do cristão seja um fracasso. Então quer dizer que o diabo ele faz dessa maneira. Quer dizer que essa é a vontade do diabo. Então não existe esse cântico também. Então realmente toda essa enganação do diabo. Então nós podemos ver que as pessoas que são conduzidos pela vontade deste mundo, pela vontade da carne, porque começar a amar as coisas do mundo, O que significa amar as coisas do mundo? Quer dizer que você está perdendo o seu coração para essas coisas. Você está seguindo a vontade da carne, os desejos do mundo, as coisas boas de se ver, as boas de se comerem, os desejos da carne, a sabedoria, tudo que é cobiçado neste mundo. Está cheio de coisas assim no mundo. Continuamente nós podemos ver as coisas no mundo. Que ele vai realmente tentando mexer com o nosso prazer, ele está tentando realmente nos persuadir para as coisas do mundo. Então nós vencemos essas coisas, é o trabalho do Espírito Santo. Nós precisamos vencer. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse que ele realmente há de castigar a sua própria carne para obedecer, para se sujeitar à vontade do Senhor Deus. Por que precisa sujeitar à vontade do Senhor Deus? Porque qualquer momento que você tiver uma chance, a carne ela se manifesta. Então tem pessoas que dizem, realmente eu já morri com Cristo, agora essa carne não vive mais em mim. Eu já fui sepultado com o Senhor Jesus. Mas, se olharmos o apóstolo Paulo, o que ele disse? Ele disse que todos os dias ele está morrendo. Então, quer dizer que na verdade não morreu. Ele morreu pouco, precisa matar todos os dias. Quer dizer que agora o Senhor ele disse para carregar a sua cruz e tomar o seu jugo e o seguir. Então, carregando a cruz, negando a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Quer dizer que o seu desejo, a sua vontade, os seus pensamentos, a sua ideologia, a sua vontade, você precisa negar essas coisas. Quer dizer que você precisa desistir disso tudo. Então quer dizer que não tem como ir seguir o Senhor através da sua própria vontade, através do seu conhecimento, através da sua força. Nós precisamos fazer pela vontade do Senhor Deus, que faça a sua vontade. Será que o Senhor Jesus ele disse, não faça a minha vontade, mas faça conforme a sua vontade? Ele disse isso em vão? Não. Ele disse isso para que ele pudesse sujeitar à morte de cruz. Então o que significa agora fazer a vontade do Pai, não fazer a minha? É para carregar essa cruz e ir para diante do Senhor Deus. Carregar a cruz e morrer quer dizer que agora isso é sofrimento, isso é viver pelo Senhor. Os cristãos eles não gostam disso. Então, as pessoas que receberam a salvação também, eles falam, eu só preciso viver de forma realmente suficiente para ir ao reino do Senhor Deus. Não, esse é o pensamento que o diabo permite para os cristãos. De que pode viver somente o suficiente nessa terra.
Nós somos pessoas que precisamos sofrer junto do Senhor. Então, por que o sofrimento é algo tão bom? Por que o sofrimento é tão necessário? Porque através do sofrimento nós seguimos o Senhor. Pelo sofrimento nós somos treinados. Pelo sofrimento nós podemos entrar dentro da graça, dentro da glória do Senhor Deus. Para que nós possamos entrar na glória do Senhor Deus, nós precisamos receber esse sofrimento também. Então o Senhor, Ele tem permitido a graça, a salvação para nós, não somente para que nós possamos receber a salvação, para que possamos receber essa graça, mas sim para que nós possamos receber o sofrimento junto do Senhor. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele tendo salvo, não foi somente para que nós pudéssemos receber a salvação e acabar por aí. Mas é que Cristo realmente, Ele receberá o sofrimento. Ele mesmo recebeu para que nós possamos ver e aprender, para que possamos seguir o Senhor. Então quer dizer que este é o sofrimento de nós seguirmos ao Senhor, obedecemos ao Senhor. Então nós podemos ver que dentro do Espírito do Senhor existe todo o suor, existe toda a lagrimação, existe todo o sofrimento. Nós precisamos seguir esses passos dos apóstolos, dos cristãos que já passaram. Nós precisamos seguir esse mesmo caminho que foi percorrido. Então qual é o sofrimento que nós temos? O que é a vivência diante do Senhor? Como é que nós vamos viver realmente pelo conforto, pela boa vontade que nós temos no mundo? Será que isso está certo? Realmente nós precisamos pensar de forma realmente séria sobre isso. Então eu vou viver pela vontade do Senhor Deus? Não, eu quero viver pela minha carne. Eu quero viver pelo meu desejo. Isso tudo está errado, isso tudo não é normal. O que é normal? O que é correto? É você viver diante do Senhor, pensar como é que eu posso viver pelo Senhor? Qual é o caminho do Senhor? Então agora primeiramente precisa vencer contra si mesmo. Então precisa matar essa vontade da carne que está dentro de si. Então agora precisa vencer o seu desejo. Vencendo contra o seu desejo, agora ele pode seguir a vontade do Senhor Deus, ele pode obedecer à vontade do Senhor Deus, ele pode finalmente seguir a vontade do Senhor. Então é necessário vencer a si mesmo. Precisa vencer este mundo. Então precisa vencer todo o desejo, toda a vontade deste mundo, dessa carne. Porque se nós olharmos para as coisas deste mundo, olhe para lá fora, tem tantas coisas do mundo ali. Das coisas deste mundo, se nós olharmos, está cheio de coisas sujas. Nós podemos ver que está misturado tantas coisas imundas. Então nós podemos ver que o diabo ele tenta conduzir a nossa vida para o fim. Ele realmente sem descanso, continuamente ele nos conduz para a morte. Então agora se nós vivemos pela vontade deste mundo, nós não sabemos para onde ele há de nos levar. É por isso que precisa vencer a si mesmo, precisa vencer este mundo. Então você vencer este mundo, o que significa vencer o mundo? Quer dizer que é a nossa fé. Então pela fé nós somos salvos. Pela fé nós podemos vencer a nós mesmos. Pela fé nós podemos vencer este mundo. É por isso que em 1 João capítulo 2, versículo 4, nós podemos ver que ele fala para todos os jovens. Então que vós fiqueis fortes, que permaneceis a palavra de Deus dentro de vós, para assim vencer o abominável. Então quer dizer que se nós olharmos dentro da vida de fé, na Bíblia ele fala para que a mulher precisa ela se tornar forte como o homem. As pessoas que estão já idosas, velhas, precisam viver a vida de fé como jovens. Precisam ser fortes, precisam ser resistentes. Precisam fazer com que a palavra do Senhor Deus permaneça dentro de si para que possa vencer contra o abominável. Então alguém fala, a mulher é fraca, mas a mãe é forte. Realmente essa palavra é verdadeira. O homem é fraco, mas realmente o cristão é forte. Então quão forte ele é? Ele pode vencer o diabo. Então é preciso vencer. Então realmente o perdedor ele se torna o escravo do vencedor. Então se você perde para a carne, você se torna o escravo da carne. Se você perde para o pecado, você se torna o escravo do pecado. Então nós vamos ser conduzidos pelo diabo dessa maneira, mas nós não.
Porque antes nós éramos escravos do pecado, escravos da carne, escravos do diabo, mas agora nós fomos libertos, nos tornamos servos do Senhor, agora vivemos e precisamos viver sendo conduzidos pela sua palavra, através do Espírito Santo. Será que eu estou vivendo realmente recebendo essa condição do Espírito Santo? Então agora o Espírito Santo, ele venceu contra a carne, ele venceu contra o mundo, e agora ele nos faz vencer todas essas concupiscências carnais. Então agora pela nossa própria força não tem como. Então se nós vivemos conforme a carne, então nós precisamos lembrar que realmente nós iremos viver como pessoas mortas se vivemos conforme a carne. Então todos os dias, todos os momentos, dentro de nós, existe a condução do Espírito Santo, existem os pensamentos da carne, existem os desejos do mundo. Então nós precisamos saber que existe toda essa condução a esse desejo do mundo. Mas nós precisamos saber, e a todo momento, saber escolher diante do Senhor Deus. Então, não é viver pelo Senhor, do nada vive pelo diabo, do nada vive pelo Espírito Santo, do nada vive pelo mundo, do nada vive para agradar a Deus. Realmente não tem como ser assim. Como é que uma pessoa pode servir a dois donos diferentes? Assim como o apóstolo Paulo já disse. O apóstolo Paulo disse que ele realmente faz a carne sofrer todos os dias para que possa obedecer à vontade do Senhor Deus. Então nós precisamos bater nessa carne, nós precisamos fazer essa carne sofrer para que possa obedecer à vontade do Senhor Deus. Quer dizer que assim todos os dias nós morremos, quer dizer que são todos os dias. Então, o que é que faz isso acontecer? Não é pelo meu desejo, não é pela minha vontade, não é pelo meu esforço. É somente através do Espírito Santo que é possível. Então, antes no Efésios, capítulo 1, versículo 1, 2 e em diante, nós podemos dizer que quando nós estamos mortos para os nossos pecados e delitos, nós agora somos libertos dessa vontade do mundo, dessa carne, porque antes nós vivíamos seguindo o desejo deste mundo. Nós seguíamos o príncipe da potestade do ar. Então realmente é que ainda ele é o espírito da desobediência que trabalha no meio dos filhos da desobediência. Então quer dizer que realmente ele está trabalhando dentro do coração das pessoas, dentro dos desobedientes. Quer dizer que se nós vivemos pela essa vontade deste mundo, nós iremos ser levados pelo diabo. Então antes, nós vivíamos conforme a nossa carne, nós vivíamos conforme os desejos deste mundo. Nós vivemos conforme o desejo dessa carne. Quer dizer que realmente por antecipadamente nós já éramos, por origem, pecadores. Nós éramos realmente aqueles que viviam pela carne. Mas o Senhor ele nos salvou disso. Mas nós iremos voltar para aquele lugar? Como é que isso é possível? Então nós precisamos ser libertos do diabo. Nós precisamos ser libertos para as coisas deste mundo. Nós precisamos nos tornar obedientes à vontade do Senhor Deus. Nós precisamos pensar nas coisas realmente de forma severa. Que nós precisamos olhar e ver. Realmente será que nós todos realmente estamos vivendo com o Senhor? Porque o Senhor já disse que através do Espírito Santo, pela santa vontade do seu Filho, nós vencemos essa carne. Então agora o Senhor ele já não está nos poupando. Agora nós precisamos estar determinados de que nós iremos lutar contra o diabo e vencer. Uma pessoa que realmente não se esforça em nada, ele não tem como vencer contra o diabo. Então dentro de um cenário de guerra, uma batalha tão forte, se você tiver com medo de morrer, será que você vai conseguir ganhar? Não tem como. Pois você vai ficar mais preocupado em tentar fugir e correr. Nós não somos pessoas que estamos aqui para recuar. Nós somos pessoas que temos o Senhor junto conosco. Se nós olharmos para Martim Lutero, ele lutando contra uma grande vontade deste mundo, lutando contra a Igreja Católica. Martim Lutero, realmente ele tinha... Claro que naquele tempo o Papa era muito mais forte que o próprio rei.
Ele tinha tanto poder na mão que ele podia abrir a Inquisição e matar qualquer pessoa que ele desejasse. Mas Martim Lutero, após receber a salvação, ele dependeu somente da vontade do Senhor Deus. Ele lutou contra a vontade da carne, contra a vontade do mal. Ele venceu, ele lutou, não é? Então naquele tempo, realmente ele não precisa ter medo, ele precisa lutar, porque através da verdade o Espírito Santo há de conduzir. Porque realmente um grande e forte guerreiro, ele virá e lutar por mim. Que é quem? É Cristo Jesus. Realmente com certeza há de vencer. Então realmente ele cantando grandes louvores, ele lutou. Tá, até hoje é a mesma coisa essa luta. Será que essa luta acabou? Não acabou ainda. Então mesmo que o diabo ele seja forte, o Senhor ele é muito mais. Então, agora o Espírito Santo ele está junto conosco. Então como é que nós podemos vencer contra essa vontade deste mundo? Então agora através da cruz do Senhor Jesus, se nós cremos nisso, realmente como é que nós não iremos vencer as outras coisas deste mundo? Será que nós temos medo de derramar sangue? Nós temos medo de morrer? Então agora através da palavra do Senhor Deus. Existe o ouro dentro da palavra do Senhor. É o que o Senhor ele nos permite para que nós possamos vencer contra o diabo. Então agora nós não tememos a morrer. Nós não tememos diante do Senhor. Então nós somos pessoas que agora vencemos contra a carne. Agora o apóstolo Paulo também. Ele fala sobre o caminho que nós iremos percorrer. Até o caminho que nós iremos diante do Senhor Deus. E ele fala sobre essa missão de servir à vontade do Senhor Deus. É por isso que ele não considerou a sua vida nem um pouco preciosa. Quer dizer que ele pode entregar a sua vida mais de 100 vezes pelo Senhor. Então nós vivemos seguindo o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, viver pelo seu evangelho. Será que morremos pelo seu trabalho? Isso é algo realmente muito em vão? Realmente claro que não, é uma grande graça, bênção diante do Senhor Deus. Nós podemos viver dessa maneira. Então por que o Senhor ele nos permitiu tanto sofrimento dessa maneira? Porque o Senhor Deus ele quer nos permitir algo mais espiritual, algo mais glorioso. E é por isso que ele nos permite o sofrimento. Então nós recebemos a salvação. Então, mas ainda nós não temos realmente a plenitude para podermos, a integridade completa para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Nós precisamos tornar pessoas dignas para que nós possamos entrar dentro do reino do Senhor Deus. Então se nós olharmos realmente atletas de Olimpíadas, será que ele pode vir de qualquer jeito que ele deseje, depois ele ir para a Olimpíadas e falar, eu vou conseguir uma medalha? Será que funciona? Não, não é. Realmente ele precisa lutar contra si mesmo, ele precisa se esforçar no máximo possível. E assim ele pode vencer lá na Olimpíadas. Será que a vitória vem sozinha? Não vem, não acontece sozinha. Então o Senhor, para nos permitir uma maior bênção, uma maior glória, o Senhor Deus, ele nos permite esse sofrimento. Então, realmente os apóstolos, Cristo, realmente todos eles, o Senhor, ele permite o que? O Espírito Santo para que nós possamos entrar dentro do Senhor. E isso não existe mudança para dentro de nós. Então, já que a glória ainda parece um pouco longe, ela está embaçada, já que nós não conseguimos chegar, muitos não conseguem aguentar essa vida de fé. Eu li em um livro, eu vi no passado, realmente, os comunistas. Eles pegavam cristãos e matavam todos eles. Eles despiam a roupa dos cristãos no meio do inverno e jogavam eles no mar. Então falavam, diga que você não crê. Então, porque aí eles colocavam a roupa boa, eles falavam que ia dar comida boa, que ia mandar de volta para casa. Então só de você falar que você ama a sua pátria, que você não acredita no Senhor Deus, que você não acredita em Jesus. Então ele dava um grande sofrimento para eles, dizendo, fale só isso que a gente envia você para casa. Você pode comer bem, você pode vestir bem com a sua família, na sua casa. Pode ter uma vida boa. Então você pode acreditar nisso depois. Então tinha pessoas que pensavam dessa maneira, será que é possível? Será que eu faço isso?
Mas essa pessoa, quando estava ali naquele frio tremendo, ele olhou para o céu e viu o Senhor que estava descendo com a coroa para sua cabeça. E de repente o Senhor falou, ai, não vai dar. E o Senhor começou a voltar. Ele falou, não, não, Senhor, espere. Eu vou seguir o Senhor. Eu quero essa coroa da glória. E assim ele morreu. Eu li palavras que vários cristãos morreram assim. Então o Senhor, ele está com a coroa em suas mãos nos aguardando. Ele está querendo permitir para aqueles que passarem pelo sofrimento. Ele diz para nós sermos obedientes até a morte. Tá, essa palavra obediência, se nós olharmos no Antigo Mandarim, nós podemos dizer que no centro do coração nós precisamos servir. Então você precisa cumprir a palavra. Quer dizer, coloca a palavra em prática. O próprio Senhor Jesus colocou em prática o trabalho do Senhor Deus e morreu. Então quer dizer que a palavra do Senhor Deus não acontece automaticamente. Quer dizer que com toda a profundidade, com toda a verdade, você precisa obedecer a palavra. Então nós não podemos mentir. A mentira não é somente pela boca, mas sim pelas obras. Então quer dizer que você crer se tornou uma mentira. Porque todas as pessoas que não acreditam no Senhor Jesus, eles dizem, ah, eu acredito no Senhor Jesus. Mentem muito bem sobre isso. As obras, quando estão erradas, e o que sabe o que eles dizem? Eles falam, ah, acredite bem em você. Eu estou bem. Então, realmente, eles não aceitam de que creem no Senhor. Então, as pessoas do mundo também. Eles também sabem distinguir isso, porque têm a própria consciência. Então nós cristãos não podemos nos tornar falsos cristãos, cristãos de mentira. Então precisa se tornar o verdadeiro cristão que recebe a condução do Espírito Santo. Quem recebe a condução do Espírito Santo é o verdadeiro filho do Senhor Deus, é o verdadeiro cristão. Não pode usar a palavra cristão a qualquer momento, que bem entender. Ah, o fulano de tal disse que ele é cristão. Ah, aquele tal fulano disse que ele é o verdadeiro cristão, ele serve a Deus. Você pode dizer isso? Ele se autoproclamar dizendo, ah, eu sou cristão, verdadeiro cristão. Então agora nós precisamos pensar nessas coisas de forma bem séria. Então não é somente ouvir a palavra e falar amém e acabar. Então tudo é mentira. Se pela boca ele fala, ah, Senhor, Senhor, grita, dizendo, ah, vou viver pelo Senhor, eu amo o Senhor. Como se ele amasse ao Senhor. Vocês já ouviram o cântico, não é? Ah, eu amo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Então precisa amar o Senhor mais do que qualquer coisa neste mundo. Então, alguns dias atrás, quando eu vi um dos canais evangélicos que tem na televisão, então tinha um pastor e seus irmãos conversando. E um perguntou para o outro, dizendo, ah, como Abraão, ele entregou o seu filho, será que você pode entregar o que você tem também? Ele falou, ah, mas eu não consigo. Ele respondeu de forma simples, falando, eu não consigo entregar nada. Ele falou, por que você não consegue? Porque ele não conseguiu compreender verdadeiramente o amor do Senhor. Então, não tendo visto a Cristo, mas nós o amamos. Então, precisamos amar mais do que as coisas do mundo, mais do que tudo. Então, mais do que seu próprio pai, mais do que sua própria mãe, mais do que seu filho, filha. Se você ama ao Senhor, então como você não consegue fazê-lo?
Então, Abraão, quando ele levou Isaac para ser sacrificado diante do Senhor, ele disse: ah, Senhor, deixa eu pensar um pouco, me dê um pouco de tempo. Disse isso? Ou ele disse: ah, meu filho não pode. Então, realmente não tinha motivo. Ele simplesmente disse que sim e foi. Então, dentro de Cristo, somente a palavra sim que funciona. Então, matar ou morrer, não importa. O viver também é tudo com o Senhor. Então, viver ou morrer, faça a vontade do Senhor. Então, nós cantamos muito bem, não é? O cântico. Então, ah, viver ou morrer, que seja pela vontade do Senhor. Então, viver, as pessoas querem viver pela sua própria vontade. Mentem muito bem. Então, agora, em relação a esses problemas, nós precisamos ser bem sérios. Esse pensamento da carne realmente não pode ser desculpas, não pode realmente ser defendidas. Antes nós vivíamos seguindo o príncipe da potestade do ar. Seguíamos a vontade da carne, mas agora não é mais. Então agora nós vivemos conforme o poder do Espírito Santo. Nós podemos dizer com grande força, não é? Então agora, nós vemos seguindo o Espírito Santo, e isso é algo lógico a ser feito. O Espírito Santo é aquele que realmente, de forma obrigatória, está cuidando de nós, de forma obrigatória está nos conduzindo, está nos ordenando, está nos pedindo. Não, Ele está nos consolando. Ele é aquele que nos dá o coração de se alegrar, de se voluntariar pelo Senhor, um coração alegre, para que possa viver uma vida santa diante do Senhor. Então, mesmo você não querendo fazer, te obrigam a fazer? Então, não é assim. Quando o Senhor Jesus ordenou para Paulo, então ele diz: ah, eu não consigo. Ah, como é que você está me ordenando um trabalho tão difícil para mim? Foi isso que ele disse? O apóstolo Paulo, então o que eu desejo, realmente dentro do meu coração, realmente é estar preparado para morrer pelo Senhor. Estou seguindo a vontade do meu coração, os desejos que eu tenho. Então, para que eu não tenha vergonha, que dentro do meu coração que o Senhor possa ser exaltado. O que vive em mim é Cristo. Então realmente já é benéfico para que eu morra pelo Senhor. Então como isso é agradável? Então vou ter um verdadeiro desejo, sonho diante do Senhor. Isso não é algo obrigatório. Olhamos em Filipenses capítulo 2. Então, pelo desejo, vontade do Senhor, nós deixamos nossos desejos no Senhor para vivermos conforme a vontade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele através do desejo que nós temos de querer servir ao Senhor, realmente ele trabalha. Então, quer dizer que nós queremos servir o Senhor, precisa se tornar um sonho dentro de nós, porque o Espírito Santo segura a nossa vida e ele coloca o desejo de servir ao Senhor como o único sonho que temos dentro do nosso coração. Então, mesmo que eu seja pobre, mesmo que eu seja rico, mesmo que eu tenha alguma dificuldade, ou tenha isso ou aquilo, e não se torna nenhum problema. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quando eu estou fraco, eu sou forte. Então, toda a fraqueza da minha carne, todas as coisas, a dificuldade, a pobreza. Então, nisso tudo eu me agrado no Senhor. Então, será que a gente pode se tornar dessa maneira também? Por que nós não conseguimos? Agora, o Espírito Santo, ele nos faz obedecer com grande obediência diante do Senhor. Então o apóstolo Paulo disse que o Senhor possa me dar o coração de querer realmente me voluntariar pelo Senhor.
que realmente não tome a vontade da carne, mas sim que nós possamos fazer toda a vontade do Senhor. Que nós, quando temos a felicidade dentro do nosso coração, que nós possamos ter a vontade de querer servir ao Senhor. Quer dizer que isso se torna o desejo do nosso coração. Que o Senhor possa nos segurar com o coração de se voluntariar diante do Senhor. Quer dizer que assim os pecadores eles podem voltar para o Senhor. Quer dizer que assim é manifesto o poder do Senhor Deus para todos. Não é mesmo? Então o Espírito Santo, ele não é enganado por nós. As pessoas que abandonaram os seus desejos, as pessoas que abandonaram os seus sonhos, todos eles realmente podem ter o Espírito Santo que trabalha dentro de si. Uma pessoa que prega também. Ele está pregando, ele está estudando a Bíblia, ensinando a Bíblia, e ele é respeitado por várias pessoas. Se ele faz isso para o seu próprio benefício, para a sua própria glória, então essa pessoa está errada, porque o Senhor Deus não irá utilizar a vida dessa pessoa. Vocês acham que o Espírito Santo vai ser realmente usado por pessoas? Não tem como. Então, agora vamos trocar a palavra de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O apóstolo Paulo, como ele fazia para o seu filho, ele disse que ele realmente servia, ele se agradava, ele os chamava. Quer dizer que o Senhor, ele nos amou, é por isso que já que nos salvou, ele nos chamou. Logo, por ele ser chamado, para que nós possamos ser conduzidos de forma digna diante do Senhor Deus. Então, por que é que nós fomos chamados? Para que nós possamos entrar diante do Senhor. Para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Para que nós possamos ser dignos para entrarmos dentro do reino do Senhor Deus. Quem ajuda para que possamos fazer tal feito é o Espírito Santo. Então antes nós vivíamos para as coisas que não tinham esperanças neste mundo, as coisas em vãs, as coisas que iriam se perder, as coisas corruptas deste mundo. Então, mas agora nós vivemos desejando a glória eterna. E também, agora nós recebemos a condução do Espírito Santo. Recebendo a sua condução, nós vemos seguindo a vontade desse Espírito Santo. Para vivermos conforme Ele, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos permanecer dentro da igreja onde o Espírito Santo trabalha, que é o corpo de Cristo. Se olharmos em João capítulo 15, realmente o Senhor ele disse que nós agora fomos realmente purificados através da sua palavra. Já que nós agora estamos limpos dentro da palavra do Senhor, nós precisamos servir na sua palavra. E essa palavra é para os cristãos que foram salvos. Então quer dizer que agora nós somos limpos pela sua palavra, então precisamos permanecer no Senhor, porque assim Ele irá permanecer em nós. Então o que significa essa palavra de permanecer no Senhor? Permanecer no Senhor quer dizer que agora o Senhor irá permanecer nele, quer dizer que o Senhor irá trabalhar nele. O Senhor disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se Ele estiver em nós e nós estivermos nele, nós podemos dar muitos frutos. Se nós partimos do Senhor, nós não podemos fazer nada. Então quer dizer que nós precisamos ouvir continuamente essa palavra, ouvir e ouvir, porque senão nós sempre esquecemos. O Senhor Jesus, Ele é a videira e nós somos os ramos. Os ramos, eles estão ligados a essa videira. Então quer dizer que todos os nutrientes que vêm da raiz sobem pelo caule para todos os ramos, Ele pode dar os nutrientes, assim pode dar os frutos naturalmente. O que significa estar ligado?
Então, se nós não estivermos ligados, nós somos como a vara que se secou e ela é jogada fora para ser queimada. Se não estiver ligado, vai ser como um galho que se secou, que vai ser jogado fora, que morreu. Quer dizer que essa pessoa não consegue nada dentro da sua vida de fé. O galho está ligado à videira. O que isso significa? Quer dizer que este corpo, os membros deste corpo estarem ligados a este corpo também. É o mesmo significado. Então nós sempre falamos dessa maneira. Mas será que esse membro aqui tem alguma força? Então o apóstolo Paulo diz que a força não está em nós. Está onde? Está no Senhor. Então lemos Efésios capítulo 3, versículo 20. Realmente, nós realmente trabalhamos conforme a força que opera em nós. Quer dizer que é através da força que opera em nós, que é transbordante. Então, o que é que nós desejamos? O que são as coisas que nós pensamos? Uma pessoa que recebeu a salvação, o que ele deseja, o que ele busca afetuosamente diante do Senhor, é como eu vou viver diante do Senhor. Será que eu vou viver conforme a minha carne? Não, eu preciso viver pela vontade do Senhor Deus, mas como? Eu preciso viver pela glória do Senhor Deus. Então, isso precisa se tornar o desejo único dentro do coração deles. Mas como é que estão fazendo em relação a esse trabalho? Então, todo desejo, toda vontade, todo o que eles buscam realmente está perdido, porque eles realmente não estão deixando o Senhor fazer. O Senhor que precisa trabalhar em nós, o Espírito Santo precisa trabalhar em nós, porque nós precisamos permanecer no Senhor. Porque aquele que parte do rebanho é aquele que abandonou os seus pais. Quer dizer que ele é aquele que abandona o rebanho e ele acha que pela sua própria força, pela sua própria sabedoria, ele consegue. Ele está desprezando a graça, o poder do Senhor Deus. Será que isso está correto? Então isso não funciona através do seu próprio desejo de falar, eu vou fazer bem. É só eu não pecar, é só eu não viver pela carne, eu consigo. Então ele já planeja, ele se esforça, mas não consegue pelo seu próprio desejo. Rapidamente ele vai tropeçar, vai tombar. Então ele está caminhando num caminho tão realmente escorregadio. Se você estiver segurando em uma outra pessoa, você não vai cair. O Senhor, ele está junto conosco, ele está trabalhando dentro de nós. Dentro do rebanho, o Senhor, ele trabalha. Então nós precisamos estar dentro desse rebanho onde o Senhor trabalha, não é qualquer tipo de rebanho. Quando nós permanecemos ali dentro, nós somos segurados por este poder do Senhor. Então tudo o que nós pensamos, todos os nossos desejos, é onde o Senhor ele pode nos ajudar. Agora a nossa vida de fé. Ela precisa ser realmente bem séria, exata. Como é que eu posso viver diante do Senhor? O que é viver pelo Senhor? Qual é a vontade do Senhor Deus? Então isso precisa ser pensado. Então ele pela boca fala que não faça conforme a vontade, faça a vontade do Pai. Mas aí ele vive do jeito que ele quer. Como é que o Espírito Santo pode trabalhar assim? Não trabalha. Se olharmos em João capítulo 7, versículo 17. Então quando nós desejamos fazer a vontade do Pai, então esse ensinamento do Senhor Deus, como se formasse boca, ele fala essa vontade para nós. Então quem é que deseja fazer a vontade do Pai? É o que o Senhor faz com que ele possa saber. Então se você deseja fazer a vontade do Senhor Deus ele permite o poder, ele permite a força. Então isso precisa se tornar um desejo afetuoso diante do Senhor. Então precisa se tornar o seu desejo dentro do seu coração. A boca e o coração pode ser diferente, mas se o coração está desejando, então a boca vai fazer conforme o coração. Uma pessoa que gosta da carne, ele vai seguir o pensamento da carne, vai pensar nas coisas da carne. Quem deseja o Espírito realmente tem dentro do seu coração a vontade de seguir e ser agarrado, levado pela condição do Senhor, porque assim ele vai receber o trabalho do Espírito Santo dentro da sua vida. Então o Senhor Jesus, após ele receber o batismo e ser levado aos céus, a pomba, realmente lá dos céus desceu, o Espírito Santo como uma pomba desceu sobre o Senhor, e um céu se abriu, no céu se abriu, e uma grande voz foi ouvida aqui dizer, este é meu filho a quem me comprazo. Então quer dizer que o Senhor precisa se tornar aquele que agrada, que serve ao Senhor Deus.
E isso, realmente, se olhar pelo Senhor Jesus, essa palavra realmente, pensando de forma do senso comum, não é necessário para o Senhor Jesus. Então essa palavra realmente o Senhor, ele não disse somente para o Senhor Jesus, ele está testificando para todos que estão dentro de Cristo também. Então, como nós sabemos muito bem, a vida do Senhor Jesus não era uma vida realmente neste mundo para somente nos salvar, mas sim é para se tornar um exemplo para todos que receberam a salvação. O Senhor disse, agora como eu fiz realmente vós, também precisam fazer da mesma maneira, precisam mostrar a evidência. Então agora o Espírito Santo, após nós recebemos a salvação, ele disse, este é meu filho amado a quem me comprazo. Então o Senhor Jesus disse, então eu sempre preciso estar agindo dentro do seu desejo, dentro do seu agrado, para que eu possa fazer a vontade do Senhor. Então quer dizer que o Senhor Jesus, através da sua vida, ele se manifestou para amar, para agradar todo o trabalho do Senhor Deus. Quer dizer que o Espírito Santo entrou ali dentro para fazer esse trabalho, e assim como em nós. Porque assim ele manifesta, ele nos dá o testemunho de que nós somos filhos do Senhor Deus, mas também em nós recebemos essa testificação de que nós somos os filhos do Senhor Deus. Então quem opera dentro de nós é o Senhor, então nós precisamos fazer a vontade do Senhor Deus para o seu bom agrado. Então quer dizer que ele nos escolheu para que façamos e que nós possamos fazer. Como em Hebreus capítulo 11, versículo 4, nós podemos ver Enoque, que antes de ele ser arrebatado, ele foi considerado, ele recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. Então, se tornou o filho amado do Senhor Deus, ele precisa se tornar um filho que agrade a Deus. Precisa viver como um filho. Como? Através do poder do Espírito Santo. Fazer a vontade do Senhor Deus. Assim é possível agradá-lo. O apóstolo Paulo, como em 1 Coríntios capítulo 8, nós podemos ver que eu, vivendo, morrendo, eu estou me esforçando somente para agradar ao Senhor. Então esse é o desejo afetuoso que ele tinha. O Espírito Santo nos faz conhecer a vontade do Senhor Deus, e ele nos ajuda para que nós possamos viver conforme essa vontade do Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos aperfeiçoa. Se olharmos em Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor Deus, Pai que está nos céus, ele nos aperfeiçoou. Então nós precisamos ser perfeitos como o nosso Pai que está nos céus. O Senhor, ele nos salvou e ele nos considerou como seus filhos, para que nós possamos viver pelo Senhor. O Senhor deseja que nós possamos ser aperfeiçoados. Falamos em Lucas capítulo 5. Realmente, pela misericórdia do nosso Pai, nós também precisamos ser misericordiosos. Como em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, o nosso Pai, realmente nós possamos nos tornar santos em toda a obra diante do Pai. Então, porque eu sou santo, então vós também precisam ser santos. Então nós precisamos ser perfeitos como o Senhor Deus Pai. Precisamos ser misericordiosos como o Pai. Nós precisamos nos tornar santos como o Pai. Então já que recebi a salvação, eu vou viver ali o suficiente e ir para o céu? Não, e não existe isso. Como é que nós podemos nos aperfeiçoar diante do Senhor Deus? Como é que nós podemos nos tornar realmente santos diante do Senhor Deus, misericordiosos? É através da ajuda do Espírito Santo. Então se eu vivo conforme a condução do Espírito Santo, isso é possível. Por que diz que isso não é possível? Então se falar que não é possível, então no final não vai ser possível. Então, se você fala que isso é possível e você vive conforme a vontade do Espírito Santo, isso funciona. É por isso que assim foi plantada a vontade do Senhor dentro do nosso coração. E cada momento mais, nós vivemos pela vontade dEle, nós de forma mais santa. Pela vontade dEle nós podemos viver.
Então, mas nós falamos, como é que eu posso viver assim? Não consigo. Quer dizer que é a carne que está dentro dele. Então não conseguem fazer isso através da ajuda do poder do Espírito Santo? Então o Senhor que nos salvou é aquele que muda o nosso coração. Será que Ele não vai conseguir fazer isso? É possível, é por isso que Ele diz para nós fazermos. O Senhor, Ele não disse para nós fazermos o impossível. O Senhor não é aquele que faz o impossível, é aquele que nos ajuda para que nós consigamos fazer aquilo que Ele nos pede. E também vamos procurar a palavra de João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então esse Espírito de verdade, quando ele vier, ele vai nos conduzir para o meio de toda a verdade. Quer dizer que quando esse Espírito de verdade ele vier, ele vai nos conduzir para o meio da verdade. Então, segurando a mão de uma criança pequena, como o Senhor ele está nos ajudando para ir a qualquer lugar. Então, nós podemos ir, porque não vai ter perigo algum. Todo o caminho é difícil. O Espírito Santo, quando ele segura na nossa mão, nos conduz para o meio da verdade. Então, realmente, ele pode nos levar, ele pode nos conduzir. Ele está nos levando para o meio da verdade. Ele fala, vá e nos ajuda. Ele não é aquele que fala para ir e não ajuda em nada. Se olharmos em Salmos 22, o Senhor, Ele nos vivificou e Ele nos conduz para o caminho da verdade, no caminho da justiça. É aquele que vivificou o nosso espírito e, além de vivificar o nosso espírito, através do Seu nome, Ele fez tudo isso para a Sua glória, para o Seu nome. Ele nos conduzir, Ele nos salvar é para o Seu nome. Assim como a palavra de Salmo 73, versículo 24, guiar-me-ás com o teu conselho, depois me receberás na glória. Então, primeiro, através do ensinamento, através da sua palavra, ele me conduz, ele me guia, e depois, posteriormente, através da sua glória, pela sua glória, ele me receberá. Então, após nós recebemos a condução do Senhor, para o meio da glória, ele há de nos conduzir. Então, porque assim fica correta a sua vontade, não é? Então não existe essa coisa de, já foi o suficiente. Precisa verificar se é luz ou trevas. Não existe o meio termo. Será que eu estou englobado no Senhor ou eu estou neste mundo? Então nós cristãos somos diferenciados deste mundo, porque nós podemos ver Abraão, ele disse o que para o rico que foi para o inferno, na história de Lázaro. Então disse, realmente existe um grande abismo entre vós, entre tu e eu. Então quer dizer que realmente existe um grande abismo neste mundo também, para as coisas do mundo e para nós. Nós não podemos ir. Existe uma diferença tão grande, mas vamos nos misturar as coisas deste mundo? Como que a luz e as trevas podem coexistir? Tá, agora o Senhor ele nos conduz. Estamos em Salmos 84. Então, até a morte o Senhor ele nos conduz. Então, esse Deus é o meu Deus. Este Deus é aquele que me conduz até a morte. Até o fim desse tempo do mundo, ele há de proteger, há de conduzir. Falamos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. O apóstolo Paulo disse que realmente eu fui resgatado de toda uma malignidade para entrar no reino dos céus. É por isso que ele me salvou. Então, para ser resgatado de todo o mal. Para que assim possa entrar no reino do Senhor Deus. Se nós olharmos no King James Version, realmente ele fala da mesma versão.
Ele fala em nos resgatar de toda a malignidade, para que eu possa ser preservado para entrar no reino do Senhor. Quer dizer que Ele me protege de toda a malignidade. E Ele fala sobre o reino de Deus, para que eu possa alcançar o reino de Deus. E Ele nos preserva, quer dizer que Ele nos protege. Então, esse é o trabalho que o Senhor Ele fez. Então sempre está conosco. Ele conta os fios dos nossos cabelos. Ele nos guarda como se fosse o seu olho. Então nós precisamos crer no Senhor, na promessa do Senhor Deus, porque essa promessa não existe mudança. Realmente não conseguir guardar promessas, somente o homem que não consegue. Como na palavra de Jeremias, o Senhor Ele disse que eu o amo, realmente pela minha misericórdia, eu o conduzi. Então Ele fez esse trabalho pela sua misericórdia. Então, através do seu amor incondicional, Ele nos salvou, Ele nos conduz com a sua misericórdia. Já que Ele nos ama, Ele nos protege. Pela sua misericórdia, Ele nos conduz. Para que possamos entrar no seu reino. Para o seu amor, para a sua condução. Ele nos libertou do domínio de Faraó, deste mundo. Quer dizer que de noite Ele permitia o tornado de fogo, a coluna de fogo para aquecer o povo. De dia as nuvens, quer dizer que Ele protegia, Ele conduzia, até que eles pudessem entrar no seu reino. A terra de Canaã é a imagem dos céus, não é? Se olharmos em 1 João capítulo 6, versículo 9, realmente ele disse: quem está no Senhor, ele faz o trabalho do Senhor. Aquele que diz que permanece no Senhor é aquele que há de agir conforme o Senhor. Então, como é que eu vou agir como o Senhor fez? Eu não posso fazer isso não é possível. Isso realmente, se nós desejarmos, o Senhor Ele há de cumprir, Ele há de colocar para que nós possamos viver pelo Senhor. É só desejarmos. Então nós precisamos desejar como o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo. O Senhor é aquele que pode nos ajudar para que possamos ser aperfeiçoados de forma santa. Se olharmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Então o Evangelho não é somente por palavras, é através da grande poder, graça e grande certeza. Através do poder do Espírito Santo e da grande certeza. E se olharmos no versículo 6, ele disse: no meio de grande tribulação nós recebemos a ajuda do Espírito Santo. E assim nós recebemos o exemplo de Cristo. Então os irmãos de Tessalônica, que eles receberam a condução do Espírito Santo. No meio de tanta tribulação, eles viveram pelo Espírito Santo. Eles não somente receberam essa palavra, realmente de qualquer forma, mas eles se tornaram aqueles que se tornaram o exemplo de apóstolo Paulo, do Senhor Jesus. Então nós também precisamos receber a condução do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Nós precisamos nos parecer com eles cada momento mais. Nós precisamos viver dessa maneira. Cada momento mais. Como o apóstolo Paulo, como o Senhor, pode dizer que nós não conseguimos nos tornar perfeitos iguais a eles, mas nós podemos nos aproximar cada momento mais. Então participar do trabalho do Espírito Santo. Cada momento mais. O amor do Senhor Deus, a misericórdia do Senhor, pela santidade do Senhor, cada momento mais nós vamos nos parecendo. E quando o Senhor Ele vier, o nosso corpo vai ser transformado por completo. Assim como a larva, que depois de 7 anos ele se torna uma cigarra, não é de um dia para o outro. É cada momento mais ele vai se tornando. Ele tira ele se encasula, ele sai dessa vida de larva, desse casulo e se torna uma cigarra. Quer dizer que a cada momento mais ele vai se transformando. Então quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz todas as coisas. Será que tudo isso funciona pela nossa própria força? Não é.
É pela condução do Espírito Santo, é pela ajuda do Espírito Santo, é pelo seu desejo. Então eu preciso desejar fazer essa vontade do Senhor. Eu preciso desejar em meu coração servir a palavra do Senhor Deus. Preciso obedecer em cada uma coisa. Porque eu obedeço em um, então eu posso aprender dois. Se eu obedeço em dois, eu posso aprender três. Então realmente ele precisa caminhar pouco a pouco. Como assim uma pessoa que não caminhou nem deu nenhum passo pode fazer algo? Não é possível. Não é possível. O Espírito Santo não ajuda nem essas pessoas. Então, como o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo, mesmo será que eu não consigo viver porém como igual a eles? É possível viver sim. Não é que não é possível. Será que o Senhor ele fala para fazermos algo que não existe? Como que na igreja de Tessalonicenses os irmãos eles conseguiram realmente receber esse exemplo de Paulo, de Cristo? Então, o apóstolo Paulo que sempre está conosco, ele sempre nos protege, ele sempre nos ensina, ele sempre nos guarda, ele sempre nos conduz. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda. O Espírito Santo é aquele que sempre está conosco, é aquele que pode proteger e guardar nossas fraquezas, ele pode nos conduzir. Nós recebemos a condição do Espírito Santo. E até o último tempo nós vivemos para a vontade, para a glória do Senhor Deus. E agora realmente que não resta muito tempo, mas nós iremos para o Senhor. Nós iremos estar no meio da glória de Deus. Então nós precisamos poder fazer isso. Porque o Espírito Santo está ali para nos ajudar. Receber a condição do Espírito Santo, a ajuda do Senhor, é porque nós somos filhos do Senhor Deus. Receber a condição do Espírito Santo é para que seja manifestado que nós somos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que é preciso ser manifesto essa evidência de que nós somos filhos do Senhor Deus. Não é somente por palavras, não é somente pela boca. É preciso, conforme a condução do Senhor, pelo Espírito Santo, participar dentro do seu trabalho. Precisamos ter esse coração de querer fazer essa vontade do Senhor Deus, para que nós possamos estar no meio dessa glória do Senhor que há de vir, sem demora. É por isso que em 2 Timóteo, capítulo 3, ele disse para que nós precisamos ter o coração afetuoso, desejar essa vontade do Senhor Deus, para que seja manifesta em nossas vidas, e sem manchas, sem nenhuma imperfeição, que nós possamos nos esforçar para estarmos diante do Senhor Deus. Então o tempo do retorno do Senhor está muito próximo. Não fiquem olhando ali para longe. Porque esse tempo que nós temos nessa terra é algo momentâneo que o Senhor está nos permitindo. Então a chance que Ele nos permite momentânea agora é para nós fazermos o que nós não conseguimos fazer até hoje. As coisas que nós deixamos de fazer, que nós possamos receber essa chance para podermos fazer essa vontade do Senhor Deus. Com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Para a palavra do Senhor Deus, para obedecer à sua vontade, para receber a condução do Espírito Santo, para que cada momento mais nós possamos nos parecer com o Espírito Santo e assim, quando o Senhor ele vier, nós possamos participar no meio dessa sua glória. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama. O Senhor Deus nos salvou. O Senhor Deus nos conduziu através do Espírito Santo para que nós possamos viver diante do Senhor. Nós agradecemos por toda essa condução. Senhor, nós somos muito fracos, nós somos realmente perdidos ainda. Mas sim, que o Senhor possa nos conduzir, o Senhor possa nos guiar, nos ensinar, para que possamos ser conduzidos para o meio da sua verdade. Para que nós possamos estar no meio da sua glória, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar qual é o seu santo caminho, para que nós não nos percamos. Que o Senhor possa conduzir a nossa vida toda por completa. Que o Espírito Santo realmente possa estar dentro do nosso coração para cuidar, para que nosso coração não se perca para as coisas enganosas, para as coisas mundanas, mas sim que nós possamos viver para a sua condução, para a sua santa vontade, que nós possamos ser conduzidos dessa maneira. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.